Olá, voltamos, né? Espero que todos. Vou esperar o pessoal voltar, tudo certinho. Vão entrando, vão se acomodando. Troquei de internet aqui, né? Para ver se funciona melhor agora. Se para de travar, de cair. Se todos conseguem ouvir bem, tudo certinho. Então, os recadinhos de praxe é: a casa já está funcionando durante a semana. Ela está localizada na Rua Roque de Mingo, 431, tá? No período da semana, às terças e quintas, às 20 horas, nas sextas, em dois horários, que seria às 14 e às 15 horas. Aos sábados, temos a evangelização infantil a partir das 8h30 e aos domingos temos a palestra no período da manhã, que seria às 9, às 10 e às 11 horas, certo? E as palestras online temos às terças, quintas e aos domingos, às 20h20, tá bom? Na verdade começa às 20h30, mas 20h20 a gente começa para dar os recadinhos, para dar as orientações, tudo ok, tá bom? Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Boa noite a todos os outros que já entraram, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho e venho partilhar o conhecimento através do estudo, tá bom? Não se esqueça de também de colocar os nomes para as vibrações, certo? Os nomes para vibrações a gente pede em dois momentos, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Nos encarnados, você descreve o nome por inteiro e no finalzinho da sua mensagem você coloca encarnados, né? Descreve todas as pessoas que você quer colocar para a vibração. E para os desencarnados, a mesma coisa. Toda a descrição do nome por inteiro e no finalzinho coloca desencarnados. Também é válido vocês colocarem as intenções que vocês desejam, né? Desejo de saúde, de amor, de paz, de sabedoria e por aí vai. Tá ok? Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Muito bom. Não se esqueça novamente de pegar água frutificada tanto para você como para o seu ente querido e para o seu pet. Tá bom? Sente em um lugar confortável. Em relação à Casa do Caminho, também já está funcionando o bazar. O bazar ele funciona da segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, né? A partir da 1h30 da tarde às 17 horas. E sábado e ao domingo. De sábado ele funciona a partir das 9 horas. E aos domingos a partir também das 9 horas. Tá certo? Deixa eu ver se eu não esqueci. Relação às doações, né? Dos materiais, objetos ou afins. Esses materiais a gente reverte em vendas, tá bom? Para a gente tá pagando os nossos compromissos em relação à conta de água, conta de luz, telefone e principalmente ao aluguel, tá bom? E também em relação a doações dos alimentos e também dos materiais de higiene, é muito importante vocês estarem continuando fazendo as doações, que a gente consegue atender as famílias necessitadas, assim a gente consegue fazer as formações das cestas básicas, tanto com os materiais alimentícios, também como os materiais de higiene, um sabonete, papel higiênico, pasta de dente e afins, tá bom? Nossa, estão falando que tá travando ainda. Eu já troquei de internet. As duas internets que eu tenho aqui estão trocadas. Mas vamos torcer para que pare. Todas que eu tenho aqui são essas duas opções, não tem outra. Se eu mudar para a internet do celular, possivelmente vai cair pelo peso de pessoas online. Então não vou conseguir atender vocês. Tá tudo certinho? Só me respondem aí se tá tudo certinho. Tá, então coloquei na internet do meu celular, vamos ver se não vai cair, certo?
A gente está com os problemas, a gente resolve. É assim que funciona, né? Para tudo nessa vida tem solução, tá? Por mais difícil que seja, tudo nessa vida tem solução. Maravilha. Então vamos lá. Então a gente está dando continuidade aqui no livro Vinha de Luz. Estamos no capítulo 6. Então, antes de começar, a gente vai fazer as nossas orações. Então, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados. E quem não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos, mas seus pensamentos e os seus sentimentos ligados a Cristo e a Deus. Tá bom? Então, com muito amor, com muito carinho, agradecemos ao Criador por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos por mais uma oportunidade de adquirir o conhecimento através do estudo evangélico. Agradecemos a Jesus pelas dificuldades impostas, pois é assim que a gente aprende o progresso, resolvendo os problemas com as soluções, com muita calma, com muito amor, com muita sabedoria. E assim colocando a fé, colocando todo o amor e todo o carinho em sua obra. Agradecemos também pelos conselhos recebidos, pelos amparos. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar. Agradecemos também ao Dr. José Maurício, dirigente espiritual da Casa do Caminho. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que velam por nós, que nos orientam, que nos protege, que nos guarda. Agradecemos também aos professores que se colocam à disposição para nos auxiliar no estudo, para compreendermos as entrelinhas das reflexões do estudo. Agradecemos também aos irmãos e irmãs que se colocam à disposição para o seu progresso, para o seu desenvolvimento e assim segue junto com a gente no nosso desenvolvimento. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e assim damos início a mais um estudo e mais uma palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom. Certo? Todos bem? Tô vendo que aí os emojis de amor e carinho estão acontecendo. Então, novamente a gente dá continuidade no estudo Vinha de Luz, capítulo 6. Ele fala sobre multidões. E nesse trecho de multidões, nosso querido Emmanuel traz um trecho evangélico do Novo Testamento que vem nos orientar sobre uma passagem dita por Jesus, que ele diz: tenho compaixão da multidão. Está no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Então a gente vai entender um pouquinho desse trecho lá no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 2. Tá? Ele começa no versículo 1 e vai até o versículo 10. Então ele começa assim: pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles não tinha nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: estou com a pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles que eles estão comigo e não tem nada para comer. E se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Ele continua, olha lá. Voltou a travar de novo? Então é a internet, gente. A minha internet hoje não tá boa, mas não vamos desistir. Se vocês não conseguirem assistir aqui, não fiquem preocupados que vai estar gravado, tá bom? Vai estar gravado na página do Caminho e também a gente vai conseguir colocar lá no YouTube. Certo? Vamos manter a fé, vamos ligar os pensamentos e assim a gente consegue fazer. Certo? Vamos lá. Não desanima não, gente. Os problemas estão aí, mas a gente está aqui para resolver. Então, continuando. Os discípulos perguntaram para Jesus: como que vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Aí ele continua: quantos pães você tem?
Aí perguntou Jesus, né? Ele continua, 7, responderam eles. Aí Jesus respondeu, né? Mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus, então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixes, Jesus deu graças a Deus por eles e mandou os discípulos o distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000 pessoas, né? Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Tá certo? Deixa eu ver. A pessoa está falando que está travando ainda, mas vamos manter a fé. Certo? Não desistir não. Vamos lá. Aí ele continua. Então, o querido Emmanuel, ele vem trazer as reflexões para nós e a gente vai pensar sobre isso. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Então, todos os espíritos elevados intelectualmente, eles são devedores da multidão, né? Porque eles precisam auxiliar as pessoas na lei do progresso. Mas, para a gente entender um pouco mais disso, não vamos falar somente dos espíritos sábios, né? Que possuem grandes inteligências, mas todos nós que temos um pouco a mais de compreensão e de entendimento sobre a vida, temos responsabilidade com a lei do progresso. Isso é muito importante. Aí continua. Olha lá. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Certo? Então, poucas as pessoas têm um entendimento sobre essa responsabilidade espiritual com a multidão, com o universo, com o mundo. Certo? Então, se todos nós temos essa responsabilidade, cabe a nós agirmos da melhor forma possível e auxiliar o progresso, né? Não adianta somente a gente ter o lado intelecto elevado. A gente precisa ter a moral elevada, a caridade elevada. É um conjunto de elementos que fazem parte para o progresso de todos, não somente individual de cada ser. Aí ele continua. Em geral, o mordomo das responsabilidades terrestres, em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, em vez de ajudá-la. Olha só. Então, o mordomo que ele diz aqui não seria um mordomo que é aquele que administra a casa, mas sim um mordomo que administra a vida. Todos nós somos um mordomo, todos nós administramos a nossa vida, a nossa existência. Então, temos a possibilidade terrestres meramente instruídos na cultura do mundo. Olha lá. Esquiva-se da massa comum em vez de ajudá-la. Muitos de nós esquivamos da nossa responsabilidade para com nós mesmos e para com o mundo. A gente tem que pensar que a gente foi feito individualmente, somos uma centelha divina individual, cada ser pensa e age de uma forma diferente, porém fazemos parte do todo, a gente faz parte da multidão. Cada qual de nós temos a responsabilidade com os demais, tá? A gente faz parte de uma engrenagem. Sem a nossa parte de contribuição, fica faltando
o desenvolvimento desse progresso. Então a gente acaba nos atrasando, muitas das vezes atrasa também um pouco do progresso, e assim por aí vai, a gente atrasa a nossa evolução e tudo mais. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso. Aí ele continua: explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo do progresso. Muitas pessoas exploram as paixões inferiores das outras pessoas. Qual seriam as paixões inferiores que a gente conhece? As paixões do mundo, as paixões financeiras, as paixões materiais, as paixões de conquistas de bens e por aí vai, de poder, de intelecto. Então essas pessoas exploram a ignorância de outros seres que não são instruídos para a compreensão dos fatos e assim acabam fazendo essa exploração. Aí ele continua: traça leis para que ela pague os mais impostos, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. Então a gente vê no nosso mundo de hoje que existe muitos impostos, né, financeiramente, e muitos desses impostos muitas pessoas pagam com a própria vida, né? Por isso que fala assim, com elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Olha só. Então, muitas, vamos falar em todas as religiões, né, que buscam, só visam o lado material, só visam o lado financeiro das coisas, elas acabam enganando as pessoas, brincando com a fé, brincando com a esperança, brincando com tantos outros sentidos, né? Dizendo que Deus faz isso, que Deus faz aquilo e tudo mais, deixando as pessoas amedrontadas do lado espiritual, do lado moral, do lado intelectual, e assim ficam no poder. E temos que tomar muito cuidado sobre isso. E ele continua: em todos os tempos, em situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários e legiões. Então, se a gente parar para pensar, hoje em dia, né, as, as políticas, elas visam isso, né? Elas visam, nos prometem muitas coisas e no final acabam não fazendo nada. E muitas das vezes essas pessoas e outras pessoas também acabam ficando fanáticas por esses políticos e geram brigas, geram morte, geram discussões tanto na internet como na rede familiar, achando que estão certo, que isso e aquilo, que é a verdade deles que tem que prevalecer, etc. E assim a gente vai deixando a própria ilusão tomar conta da nossa consciência e nos tornamos pessoas muito mais ignorantes do que já somos, né? Vamos falar assim, que todos nós somos ignorantes, porém, todos nós também temos a nossa particularidade em relação ao intelecto, tá bom? E ele continua: Jesus prossegue trabalhando. Então, Jesus foi o maior exemplo na nossa sociedade do mundo. Qual que foi? Que ele veio, falou sobre as leis de Deus, nos ensinou as leis de Deus na prática, não somente na teoria, né, mas na prática também, e nos ensinou os verdadeiros valores. Muitas pessoas daquela época seguiu ele, tanto da parte mais pobre da civilização, até também algumas pessoas da área política, da área religiosa e dentre outras, e muitas outras pessoas ignoraram os ensinamentos do Cristo, né? Blasfemaram contra ele, contra essas verdades, e mesmo as pessoas agindo dessa forma, Jesus não desistiu,
e continuou pregando o verdadeiro evangelho. Ele continua, né, o Emmanuel, ele quase passou do planeta entre os pescadores. Desculpa. Ele que passou no planeta entre os pescadores e proletaritários, aleijados e cegos, velhos cansados, mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e ali alimenta a esperança, como aquele momento da multiplicação dos pães. Olha lá. Então, Jesus sabia das suas responsabilidades para com o próximo, ele sendo um ser muito mais elevado, muito mais espiritualizado, tinha muito mais intelecto que toda a população do mundo, né? E tinha uma moral muito elevada e mesmo assim ele não abusou da autoridade dele. Ele veio e nos ensinou pela simplicidade, né, pela devoção, pelo amor, que os caminhos de Deus eram os melhores a serem seguidos, que serviriam para o nosso progresso. Ele continua: lembra-te, meu amigo, de que és para integrante da multidão terrestre. Então, por mais que fomos criados individualmente com uma centelha divina, todos nós temos a responsabilidade para com o todo. Eu tenho responsabilidade para com vocês em relação a passar as informações evangélicas, passar as reflexões, fazer o raciocínio com vocês, além dessas informações me auxiliarem no progresso evolutivo, tanto moral, intelectual e espiritual, e isso também auxilia vocês. Então, todos nós somos parte de um progresso. Cada qual indivíduo tem essa responsabilidade. E no fim, o Senhor observa o que fazes, por mais que eu queira fazer as coisas boas, ou por mais que eu queira fazer as coisas ruins, né, tanto para mim como para outras pessoas, Deus está vendo tudo que a gente faz. Então a gente tem responsabilidades com com todo o progresso. Se eu querer tirar vantagem de um irmão com menos conhecimento que eu vou responder por isso lá na frente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então ele diz no final: não roubes o pão da vida, procure multiplicá-lo. Então todo o conhecimento que a gente tem, toda a responsabilidade que a gente tem para conosco e para com as demais pessoas, a gente tem que multiplicar esse conhecimento. A gente tem que multiplicar esses ensinamentos, a gente tem que se tornar o exemplo, e nos tornando os exemplos, né, a gente acaba atingindo mais pessoas e mostrando em vida o que Deus e Jesus faz conosco no progresso. E essa é a responsabilidade que a gente precisa ter em relação às multidões, certo? Então, passei alguns minutinhos aqui, vou tomar uma aguinha, a gente vai fazer as nossas vibrações, depois das vibrações o passe, e depois do passe a gente faz o encerramento, certo? Não se esqueçam de estarem aí ainda. Então, para quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados, seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus. E quem não se sente confortável, mantenha os seus olhos abertos, mas seus pensamentos, seus sentimentos ligados a Deus e a Jesus, certo? Nesse momento, com os nossos corações abertos, vamos envolver o nosso planeta Terra em uma luz violeta e uma luz lilás cintilante. E essa luz que emitimos do nosso coração vai transmutar todas as energias do nosso planeta Terra na nossa atmosfera psíquica, e também vamos envolver em muito amor e muita luz, uma luz violeta e uma luz azul, uma luz verde, cada ser desse planeta Terra, de todos os países, que esses irmãos recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor, a nossa paz, a nossa alegria.
ao nosso reino vegetal, reino mineral, recebam a nossa luz verde, fazendo essa transmutação de cura. Vamos envolver também a todas as pessoas que estão encarceradas fisicamente e espiritualmente. Recebam o nosso desejo de melhora, os pensamentos fortalecidos para o bem, para a paz, para a harmonia. Vamos envolver também os nossos entes queridos e também os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos tanto do corpo físico e também do corpo espiritual e mental, que eles recebam a nossa esperança, a nossa fé, a nossa luz, o nosso desejo de melhora, o nosso desejo de cura. Vamos envolver também os nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, nos orfanatos, nas casas de recuperação e nos asilos. Recebam a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa paz e a nossa alegria. A todos os dirigentes religiosos, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa paz, a nossa alegria. E assim deixamos em aberto com a espiritualidade um pouco mais de amor, um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé. E também agradecemos a toda a equipe espiritual que estava aqui em casa, nas nossas casas, cuidando tanto de nós, cuidando dos nossos entes queridos. E assim os nossos irmãos também agradecemos por todo o amparo recebido, pelos nossos centros de força estarem equilibrados, pelos nossos sentimentos estarem renovados, com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais compaixão, com muito mais claridade, muito mais inteligência. Os nossos irmãos cada vez mais se alegram pelo nosso progresso, pela nossa segurança e pela nossa fé em Cristo Jesus. Nos agradecem por a oportunidade de nos auxiliar no progresso, ficam felizes pelos nossos esforços, tanto na parte intelectual, na parte moral e espiritual. E assim a gente consegue cada vez mais estar unidos na presença de Deus e de Jesus. E com muito amor e com muito carinho, com as nossas águas fluidificadas, agradecemos mais uma vez a equipe espiritual por nos auxiliarem, por cuidar dos nossos entes queridos, por cuidar dos nossos pets, por cuidar dos nossos lares, de cada canto da nossa casa, fluidificando a nossa água, limpando as paredes, os pisos e os tetos com água fluídica, fortalecendo as nossas entradas e saídas, cuidando dos nossos vizinhos, das frentes, de trás e das laterais, cuidando da nossa cidade, do nosso bairro, cuidando do nosso país. E assim, Senhor, obrigado por mais uma vez, obrigado por as dificuldades colocadas no nosso dia a dia, assim que a gente aprende a exercitar as nossas virtudes, a paciência, a fé, a esperança, a alegria, e cada vez mais que a gente exercita esses sentimentos que já existem dentro de nós, a gente se fortalece no caminho e sabe, por mais que as coisas aconteçam conforme a sua vontade, a gente entende que tudo está correto, que tudo está certo. E assim agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e que possamos estar aqui na próxima quinta-feira, tendo um pouco mais de estudo, desenvolvendo o nosso lado moral, intelectual e também que abençoe mais uma vez a nossa semana com muita alegria, com muita paz e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês.
tá? Pela falha da internet. Tudo acontece para não dar certo, mas se a gente persistir no bem, persistir convicto, tudo melhora, tudo ocorre para o progresso, certo? Obrigado, Marlene Souza. Obrigado, Lene. Trica Torres, muito obrigado. Que ficaram até o último, né? Até o fim. Eric, muito obrigado. Meire. Pessoal falando que a live tinha travado. A Renata, minha querida amiga, entrou. A Jus Conza também entrou. Muito obrigado. Elza travou, falando que travou. O pessoal falando que travou de novo. O pessoal mandando essas vibrações. Sueli, Valeriano, muito boa noite. Maria José, seja bem-vinda, boa noite. O pessoal mandando seus amores de carinho. Marilene Pereira falando que falhou a live. Muito boa noite. Peço desculpas, mas a internet não ajudou hoje, mas lembrando que todas essas dificuldades servem para que no final dê certo, tá? Então, se a gente tivesse desistido na primeira vez que começou a falhar, hoje a gente não teria feito a live, certo? Mas das próximas vezes tudo vai dar certo, fiquem em paz. Se vocês não conseguiram assistir toda a live hoje, não tem problema, a live vai ficar salva, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima semana e uma boa noite. Tchau, tchau.